Boa noite a todos e todas. Está no ar mais uma semana da Consciência Negra. Boas-vindas a todos. Meu nome é Letícia Guterres, eu sou professora de História da Universidade Estadual do Paraná, campus Paranaguá, e venho coordenando o Núcleo de Educação para Relações Étnico-Raciais. A Semana da Consciência Negra é sempre uma oportunidade para a gente falar de consciência histórica, ou seja, para a gente reconhecer, refletir, à luz desse reconhecimento de que a sociedade que historicamente atentou e vem atentando contra a cidadania plena e violentando a humanidade de negros e negras, não pode apagar ou invisibilizar a narrativa histórica de potência que se afasta da ideia de sujeitos cuja incapacidade de defesa da sua liberdade ou mesmo da benevolência da princesa Isabel por terem saído da escravidão. Na verdade, essa narrativa racista, ela tenta apagar o fato de que essas pessoas reinventaram a sua existência em seus próprios termos. E a despeito de uma sociedade que atenta frequentemente à cidadania, sempre foram e serão capazes de se reinventar. E é um tanto disso que a gente vai tratar no dia de hoje, na noite de hoje, através das falas que virão. É desse lugar de potência, de protagonismo, de resistência e de luta que eu convido o nosso primeiro convidado da noite, Natan Veiga, aluno do curso de graduação de História da Unespar, campus Paranaguá, para sua fala, seguido a quem eu já agradeço, pelo envolvimento na organização desse evento, e em seguida contar com a participação de quem eu também agradeço pelo apoio, para que esse evento acontecesse, a professora Elizabeth Farias, que coordena o SED do campus. Durante uma grande parte da minha adolescência, eu tive muita dificuldade de ver beleza naquilo que refletia no espelho, sabe? Era como se uma grande névoa impedisse que eu via o que era belo em mim, né? E eu fui crescendo e hoje, graças à pessoa que está aqui hoje diante dessa câmera, graças a vários artistas, vários personagens negros que ajudaram todas as pessoas a conseguirem enxergar beleza nelas mesmas e enxergar beleza naquilo que refletia nelas, naquilo que refletia delas. E graças a eles, né? E hoje a pessoa que está aqui, consegue ver a beleza que tem, ver o belo que está dentro de mim, que está em mim. E por consequência disso, eu decidi fazer um poema, um texto também, graças à ajuda dos meus amigos, que me colaboraram de tirar aquilo que estava aqui e colocar no papel. E graças à minha professora, que ficou falando para eu escrever, Natan, escreve, escreve, escreve. E aí eu escrevi, com o apoio dela e o apoio dos meus amigos. E o poema se chama Força, Poder. E ele é assim: somos símbolos de beleza fortalecidos ao longo do tempo. Uma arte em ascensão. Obra de arte esculpidas do ébano, com traços fortes e texturas leves que carregam a origem de quem somos. Lindos feito a noite e poderosos feito o sol. Carregamos em nossa pele um poder que não nos foi dado, mas sim conquistado. Um poder que nos ensina a beleza de amar quem somos. Com nossa pele preta, que carregam inúmeras histórias, e com nossos cabelos, curtos, volumosos ou trançados, que se tornaram símbolo de luta e beleza ao longo de nossa existência. Somos símbolos de força. Força essa que nos dá beleza, beleza essa que nos dá poder, poder esse
que define quem somos. E o que eu quero dizer, recitando e escrevendo esse poema, é que, independente de todo o padrão que a gente sabe que existe, que a gente sabe que é colocado em cima da gente, é que a gente é lindo, nós somos lindos, minha gente é linda. E graças a esses artistas, esses personagens negros que ajudaram nessa construção, eu pude hoje estar aqui recitando ele para vocês. E é isso que eu quero transmitir. É isso que eu espero ter transmitido através desse vídeo, na frente dessa câmera. Toda a beleza e a força que nós temos. E que, independente de tudo, nós somos muito poderosos. E é isso. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a professora Elizabeth e coordeno o Centro de Educação em Direitos Humanos da Unespar Paranaguá. Gostaria de falar um pouco com vocês hoje a respeito da celebração que temos nesse mês, na Semana da Consciência Negra, mais especificamente no Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro. O que significa isso tudo? Qual o peso que isso tem para a nossa sociedade? Então, é importante que nos lembremos que o dia 20 de novembro não carrega só, apesar de ser bastante importante, a memória e homenagem a Zumbi, o líder dos Palmares, mas carrega, sobretudo, um longo e importante processo de organização e luta da população negra brasileira, e essa luta, ela pôs em movimento avanços, recuos, mas nunca perdeu de vista a importância do fim do racismo, o fim do preconceito. Os negros, logo após a abolição, que vamos entender aqui, ela não foi um ato de benevolência, um ato de pura caridade, de amor da princesa, mas sim, ela foi um ato político. E ela foi resultado dos movimentos. Os movimentos se organizaram à custa de muitas vidas, de muita tristeza também. Então, os negros, logo após essa assinatura dessa lei, eles se viram despossuídos politicamente, socialmente e economicamente de qualquer direito. Os libertos, os ex-escravizados e seus descendentes, então, eles se perceberam que continuavam a ser explorados, de uma forma diferente, mas ainda eram explorados. E eles começam a se organizar, a se mobilizar por meio de movimentos, criando inicialmente grêmios, clubes, associações. Alguns deles tinham um caráter mais sindicalistas, outros com caráter mais intelectual, outros com caráter mais cultural. Com o golpe militar de 1964, como tantos outros movimentos, também o movimento negro ele entrou em um refluxo, como todos os setores populares da representação política no país. Somente na final da década de 70 que há uma ascensão desses movimentos populares. E nesse bojo começam a retomar movimentos sindicais, estudantis no Brasil e muitas experiências locais diversas. Dentre elas, nós podemos pensar como bastante importante o Grupo Palmares, de 1971. Esse grupo foi o primeiro no país a defender a substituição das comemorações de 13 de maio para o 20 de A mudança de data faz todo sentido quando percebemos que o 13 de maio carrega consigo a compreensão de que esse foi um ato de benevolência, de caridade, e que os políticos estavam muito interessados realmente em que os negros fossem livres, o que nós sabemos que não é verdade. Na verdade, quando nós começamos a pensar no 20 de novembro, nós estamos lembrando da luta, da herança, de tanto sofrimento que nos trouxe até aqui. Então, não foi sem dor, não foi sem luta, mas isso de fato existiu. E o resultado disso nós temos em algumas leis. Há muito ainda que caminhar, mas nós podemos citar aqui a Lei 10.639 de 2003, que ela vai instituir a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira, e também reconhecer o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Também temos a Lei 12.519 de 2011,
onde foi consolidado o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. Então essas são apenas algumas das conquistas, mas nós sabemos que nós estamos engatinhando nesse processo e que muito ainda há que ser feito. Pensando de modo especial na educação, o que nós vemos acontecer muito, né? É a invisibilidade do negro. Então, ninguém diz que o negro não tem direito, que ele não pode ter acesso à escola. E, teoricamente, ele tem acesso, mas e a permanência dele? E o sucesso? Como isso está acontecendo? Então, quando nós falamos em cotas, é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do reconhecimento dessa herança maldita que temos e da certeza que temos que precisamos avançar. Precisamos parar de pensar que o negro não sofre discriminação e nem preconceito, mas reconhecer sim que existe um racismo estrutural e que há muito o que fazer. E isso nós falamos de um modo coletivo, mas também falamos muito de modo individual. É preciso que cada um faça a sua parte. Então, relembrar o dia 20 de novembro significa relembrar uma história de lutas e de conquistas, e de um legado que ficou para nós e que nós precisamos sempre lembrar, mas acima de tudo, nós não podemos parar a luta, porque a escola é para todos, a educação é para todos, e a sociedade precisa compreender e ser mais inclusiva em todos os seus aspectos. Boa noite. Dando continuidade, então, à nossa noite de hoje, eu quero apresentar a vocês a nossa convidada, a professora doutora Aldilbênia Freire Machado, que nos trará uma fala intitulada Filosofia Africana desde com vozes, mulheres, sabedorias ancestrais, encantos e bem viver. A Aldilbênia é doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Educação pela UFBA, licenciada e bacharel em Filosofia e autora do livro Filosofia Africana, Ancestralidade e Encantamento como Inspirações Formativas para o Ensino das Africanidades. Ela é uma pesquisadora das filosofias africanas, da ancestralidade, do encantamento e saberes ancestrais femininos, para afro-referenciar currículos e metodologias para a descolonização do conhecimento. Ela coordena o eixo Filosofia Africana e Afrodiaspórica da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, também faz parte da rede Africanidades, núcleo das Africanidades cearenses, enfim, um largo currículo, né? E ela também diz que gosta de poesia e fotografia, de rio e mar, de vinho, cerveja e boteco, brinca que é filósofa do sertão. Então vamos receber a professora Aldilbênia. Olá, boa noite a todas as pessoas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a cada pessoa que está aí do outro lado. Quero começar essa atividade de hoje pedindo licença à ancestralidade, né? Pedindo também licença a cada pessoa que está aí do outro lado. Quero agradecer ao Unespar pelo convite, né, de estar abrindo essa semana tão importante e necessária, né, e agradeço no nome da professora Letícia. Quando eu fui convidada para participar dessa atividade, conversamos um pouco sobre o que poderíamos discutir nessa noite, eu pensei em um título para minha fala. A filosofia africana desde com vozes mulheres, sabedorias ancestrais e bem viver. Tudo que eu vou trazer aqui nessa noite de hoje, né, é tecido por mulheres negras, né, é tecido por essa perspectiva do encantamento, do bem viver, né, que é a garantia de todos os nossos direitos. Tem uma música da Suede Nunes que eu gostaria que cada uma de vocês, cada pessoa que está aí do outro lado, ouvisse, né, assistisse ao vídeo, o clipe, que é muito interessante, muito rico. E essa música chama-se Povoada. Tem duas pequenas estrofes, né, que diz assim: povoada, quem falou que eu ando só?
Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, quem falou que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não ando só. Em algum momento tem uma frase que diz assim: a terra é povoada e a gente é terra que povoa. Eu penso que estudar as filosofias africanas, perpassada pelas filosofias da ancestralidade e do encantamento, né, é compreender que nós somos terra, que nós somos terra que povoa. É compreender que só existe vida em relação com a natureza. Né? Então, é esse retorno para o nosso chão de pertencimento, para o chão que nos enraiza e que possibilita, né, outros mundos melhores, mundos onde os nossos direitos são garantidos, mundo com equidade, né, e respeito às nossas diversidades. Então, essa frase, a terra é povoada e a gente é terra que povoa, ela seria um símbolo para essa nossa noite, para o que eu tenho aqui para a gente conversar. Ao pedir também licença à ancestralidade, eu quero trazer aqui a voz de uma grande mulher cearense. Eu não estou com o livro aqui na minha mesa, mas enfim, tem um livro muito, muito, muito rico, muito incrível, que se chama Mística dos Encantados. É de uma senhora já com 85 anos, semi-analfabeta, né? É uma mãe de santo na Umbanda. E esse livro, que faz parte de uma coletânea, né? Acho que uma trilogia, que ela vem escrevendo com o neto dela, que tem uma riqueza, a capacidade de ouvir, né, de tecer essa escuta sensível da avó para contar as histórias dos encantados, que é uma missão da sua avó, né? E então o Marcos, na tentativa de ajudar a sua avó, que estava passando por um momento difícil, né, de esquecimentos, de adoecimento, ele começava a pedir para ela contar as suas histórias. Então ela foi renascendo, digamos assim, ao contar essas histórias, as suas sabedorias, né, tecida pela ancestralidade, pelo encantamento. Nesse livro, A Mística dos Encantados, tem muita riqueza, assim. Então, procurem, se puderem, comprem, leiam, porque é um aprendizado incrível, assim. Ela diz assim: olho para o meu rosto com a ajuda das minhas mãos. Sinto as marcas que se escavaram com o tempo. Estas marcas contam as minhas histórias de um jeito melhor que eu poderia dizer. Escute-as antes de escrever. Elas dirão aquilo que minha voz não é capaz de falar. Rampatebara, ele diz assim: existem coisas que se experimenta e que se vive, mas que não se explicam. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Quando a dona Maria Toinha, essa mulher do sertão cearense, essa mulher do chão, né, ela fala: olho para o meu rosto com a ajuda das minhas mãos e sinto a marca que se escavaram com o tempo. Essas marcas contam as minhas histórias de um jeito melhor do que eu poderia dizer. Escute-as antes de escrever, elas dirão aquilo que minha voz não é capaz de falar, né? Repito para demarcar essa fala tão rica, eu acho que é um grande princípio das filosofias africanas, afro-referenciadas, africano-brasileira, né? Que é essa escuta sensível, o aprender a ouvirmos as nossas histórias, né? Esse retorno ao nosso passado. Então, muito do que eu trago aqui é, digamos assim, muitas tessituras desse ouvir, esse ouvir as pessoas, esse ouvir o que as pessoas escrevem, né? E esses são convites das filosofias africanas, né? A escuta e tecermos as nossas escrevivências, sobre a qual nós falaremos logo mais. Então, eu compreendo que para pensar, falar sobre as filosofias africanas, é importante fazermos diversas perguntas
e pergunta sempre numa perspectiva de movimentar, da ação. As filosofias africanas são filosofias da ação, né, das praxes de resistências, de resistências, né, e de reconstrução da própria humanidade. Nessa perspectiva de transformação, né, transformação para perspectivas, mundos melhores, né. Então são filosofias do sentir, né, nesse sentido dessa noção de ser de corpo inteiro, onde a gente entende que não existe essa separação entre razão e emoção, né? Nós aprendemos, ensinamos, sentimos, percebemos de corpo inteiro, por isso que nos é tão importante o que a pesquisadora, pensadora Ronke Yovemir, né, traduziu em uma palavra, um conceito, né, aquilo que é tão rico para as perspectivas afro-ameríndias, né, que é essa noção de que nós pensamos, nós criamos, construímos conhecimento a partir de nossas cosmopercepções, ou seja, das formas diversas como percebemos o mundo. Portanto, construímos conhecimento, né? São as nossas cosmosensações. A gente não aprende apenas a partir daquilo que a gente vê, né? Mas principalmente daquilo que nós sentimos. E nós sentimos de formas diversas. Nós percebemos de formas diversas. Então, nós pensamos o mundo a partir da pluralidade, né? Da pluriversalidade, da construção, né, desses encontros com o diverso. Então, aqui na nossa conversa de hoje, eu vou trazer essas minhas percepções, sensações e sentidos, né? Eu gosto de contar uma historinha que fala de onde eu venho, né? Que por isso essas percepções são tão importantes para mim. Hoje eu vou contar aqui de forma muito breve, assim, para tecer um pouco com vocês as minhas respostas para algumas perguntas que eu vou fazer aqui e que eu acho que são absolutamente importantes nas tessituras do pensamento africano, que são as seguintes: onde estão as suas raízes, as suas referências, né? Por isso que quando a gente pergunta sobre referências, eu, juntamente com as professoras Kelene Farias e Sandra Petit, né, a gente vem desenvolvendo esse conceito afro-referenciado que fala das nossas referências, né? Quais são as referências que tecem os nossos saberes, que tecem os nossos sentidos, né? É um conceito que vem sendo gestado a partir de 2015, e então é importante demarcar aqui a origem desse conceito, que são mulheres que estão tecendo esse conceito e que têm sido invisibilizadas, né? Por que eu trago isso, assim? Porque nas minhas pesquisas, a minha tese, ela existe para dizer, olha, as filosofias africanas são tecidas pelos saberes ancestrais femininos, são filosofias femininas, né? Então, no decorrer da nossa conversa hoje, a gente vai ver como que o pensamento das mulheres são invisibilizados. E eu tenho entendido, percebido, né, que nós mulheres somos lidas, mas nós somos invisibilizadas, nós somos negadas e temos muito do nosso conhecimento, das nossas construções epistemológicas roubadas, né, apropriadas por outros. Mas enfim, vamos lá. De onde vem, onde estão as suas raízes, né? Onde estão as suas referências? Qual é o teu chão de pertencimento, né? O meu chão de pertencimento, que é o que vem me ajudando a tecer a minha filosofia do sertão, né? Hoje eu não a trouxe aqui, mas quem quiser conhecer um pouquinho, no número de julho da revista Cult sobre filosofia popular brasileira, esse número aqui, Pensamentos Guerreiros contra a Colonialidade, que foi organizado pelo professor Rafael Doc Lobo, da Federal do Rio, né? Esse número aqui tem um texto meu, tem texto de uma galera muito bacana aqui, das filosofias africanas, como Eduardo Oliveira, o Anderson Flor do Nascimento,
Lorena Oliveira, né, o Luiz Ferrara, enfim, algumas pessoas bem interessantes, né, e tem esse meu texto Por uma Filosofia do Sertão, onde eu falo de como eu venho construindo, né, o meu pensamento a partir desse sertão, porque eu sou uma mulher que nasceu no sertão cearense, né, eu sou uma mulher que nasceu sob luz de lamparina, com água esquentada no fogão a lenha, né, não tínhamos energia elétrica em casa, não tínhamos água encanada, então durante muitos anos da minha vida, né, eu carreguei água na cabeça para abastecer a casa. Nós crescemos construindo os nossos saberes nos terreiros da minha casa, das casas vizinhas, como da minha mãe Chinca, do seu Adilino, de tantas pessoas que são tão importantes para a minha construção enquanto pessoa, né? E eu tinha muita vontade de conhecer o mundo. Então, estudar para mim, ler era uma possibilidade de conhecer mundos. Eu nunca estudei filosofia até o meu primeiro dia de aula na universidade, mas eu conheci a filosofia com uns 13 anos de idade, a partir da minha angústia sobre eu não posso conversar com as pessoas e falar sobre o que eu penso, porque a gente não conhece nada 100%, inclusive a nós mesmas. Né? Desde então eu brinco que eu não boto a mão no fogo nem por mim. Porque a gente está sempre nesse processo de construção, de desconstrução, de transformação, de reconhecimento, né? A gente está sempre no processo de um espanto que começa em nós mesmos, né? Quando a gente tem essa abertura para conhecer a diversidade que tece o mundo que habitamos e que nos habita, né? Então, nesse sentido, pensando dessas minhas referências, são essas referências tecidas pela natureza, pela oralidade, né? Nós sentávamos muitas vezes nos terreiros sob luz de lamparina, luz de fogueiras para ouvirmos e contarmos histórias, né? Eu cresci ouvindo as pessoas mais velhas dizendo que o que nós temos de mais rico, de mais importante é a nossa palavra, a nossa verdade, o nosso caráter. Eu cresci ouvindo que quando não soubesse o que fazer, quando eu estivesse em dúvida sobre alguma coisa, eu parasse, né, silenciasse para ouvir meu coração, que é o que eu venho trazendo como a escuta sensível, né? A gente tem que aprender a silenciar, né? Nos silenciarmos para ouvir os nossos corações, né? Portanto, ouvir a nossa ancestralidade, porque a ancestralidade nos habita. E entender que a ancestralidade nos habita é entendermos que nós somos pessoas nesse mundo e não indivíduos. E nos entendermos enquanto pessoas é entender que a gente só existe em relação a tudo que existe. É entender que a gente só existe em relação com a natureza. Sem a natureza, nós não somos, não há vida, e só há vida em movimento. Então, as filosofias africanas, né, são filosofias do movimento, do acontecimento. Bom, ao chegar na universidade, né, e quando eu conheci a filosofia que se apresentou para mim como esse amor ao saber, eu entendi que seria um lugar, né, onde eu iria tecer esses conhecimentos diversos, conhecer diversas filosofias, né, saberes. Só que ao chegar no curso de filosofia, eu passei por um processo total de desencantamento do mundo. Por quê? Porque eu não me reconhecia naquele lugar, eu não me via naquele lugar, eu não me via na filosofia, né? Nessa filosofia acadêmica que nós estudamos. E aí eu realmente entendo que isso não é só na filosofia, mas isso é em todas as áreas do conhecimento, né? Da nossa formação escolar e acadêmica aqui no Brasil. Então, eu não me reconhecia naquele espaço como mulher, não me reconhecia como negra, não me reconhecia como sertaneja, não me reconhecia como alguém que é da periferia, né? Que quando saiu do sertão veio morar na capital, mas sempre na periferia. Então, veio o processo de desencantamento, né? Dizer, eu não existo aqui, que filosofia é essa? Eu até brinco, na perspectiva da alacridade, né? De uma brincadeira séria, né, esse conceito do Muniz Sodré,
de que esse amor à filosofia que vem sendo tecido nos nossos bancos universitários, né, é um amor tóxico, é um amor exclusivo, né, é um amor que não está pautado de fato no desejo, né, pelo saber. A gente verá mais sobre isso. Então eu comecei a me questionar como seriam as filosofias africanas, porque durante a vida inteira, né, eu questionei os professores e me incomodava, né, de ver como a história africana era contada nos livros, né, o que a gente aprendia nos nossos livros. Eu queria saber quem eram essas pessoas que vieram para cá escravizadas, eu queria conhecer outras histórias de África, eu queria conhecer a importância dessa cultura no nosso país, e a gente vinha sempre com uma história um tanto quanto feia, né? Então, começando a estudar filosofias africanas, me veio o encantamento, né? Pelo estar no mundo, porque encantamento é esse reconhecimento da nossa ancestralidade, né? É o encantar-se por essa ancestralidade, reconhecer qual é a nossa ancestralidade, encantar-se por ela. Encantamento é uma implicação política, é uma implicação ética, é uma implicação estética, é uma implicação epistemológica, né? É uma implicação de bem viver, né? De busca de bem viver. Nesse sentido, eu tenho entendido que um dos conceitos fundantes da atualidade, e é o conceito que foi tecendo a minha tese, que tem tecido, né, as minhas construções, né, e para mim é um dos conceitos filosóficos mais potentes da atualidade, né, eu fui entendendo que quando vem esse movimento, é preciso a gente reescrever a nossa história, né, a gente reescreve a partir das nossas escrevivências, como nos ensina Conceição Evaristo, né? Quando ela nos diz que nada nasce imune ao que nós somos, as nossas experiências, as nossas vivências, ou seja, as nossas cosmopercepções, cosmosensações, né, que tecem o nosso estar no mundo. Então, é preciso a gente reescrever a nossa história a partir das nossas raízes, a partir das nossas referências, sempre em diálogo. Quando a gente traz as filosofias africanas para o centro do nosso pensamento, não é numa perspectiva de tirar outros pensamentos do centro, colocar à margem, invisibilizar ou dizer que são inferiores, né? Mas é dizer, olha, as filosofias africanas é o centro do meu pensamento, porque aqui estão as minhas raízes, aqui está o meu pertencimento, e eu posso tecer, sim, diálogo com as filosofias do Ocidente, enfim, do Oriente, com todas as filosofias, mas é isso, diálogo, sempre numa perspectiva, né, horizontal, saberes diversos, porém, saindo desse lugar de uma hierarquização, onde há um saber maior ou melhor, enfim, saindo desse lugar. E a Conceição Evaristo, ao nos falar sobre escrevivência, ela diz que esse é um fenômeno diaspórico e universal, né? E quando ela pensa escrevivência enquanto fenômeno diaspórico e universal, ela diz que ela volta inicialmente para uma imagem que para ela, né, é o centro da construção desse termo, né? É a essência fundante desse termo, escrevivência, não como grafia ou como som, como ela diz, mas situa, como um sentido gerador, como uma cadeia de sentidos na qual o termo se fundamenta e inicia sua dinâmica. E a imagem fundante do termo é a figura da mãe preta, aquela que vivia a sua condição de escravizada dentro da casa grande. Essa mulher tinha como trabalho escravo a função forçada de cuidar da prole da família colonizadora. Ou seja, a ama de leite, aquela mãe preta, né, é aquela grande responsável pela formação do nosso país, né, as mulheres pretas. E a ama de leite, ela preparava os alimentos, né? Ela formava os bebês, né? No afeto, né? Ensinando as primeiras palavras, ali naquele movimento do começar a caminhar. Enfim, ela cuidava do filho da casa grande,
era proibida de cuidar do seu próprio filho, dos seus próprios filhos, muitas vezes eram proibidas de amamentar os seus próprios filhos, para amamentar os filhos da casa grande, né? Então ela diz assim: havia um momento em que esse corpo escravizado, cerceado em suas vontades, em sua liberdade de calar, silenciar ou gritar, devia estar em estado de obediência para cumprir mais uma tarefa, a de contar histórias para adormecer-os da casa grande. Portanto, quando a Conceição resgata essa imagem, né, ela diz que ela encontra aí a força motriz para conceber, para pensar, falar, desejar e ampliar a semântica do texto. Nesse sentido, novamente eu cito a Conceição Evaristo quando ela diz: escrevivência em sua concepção inicial se realiza como um ato de escrita das mulheres negras, como uma ação que pretende borrar, desfazer uma imagem do passado em que o corpo voz de mulheres negras escravizadas tinha sua potência de emissão também sob o controle dos escravocatas, homens, mulheres e até crianças. E se ontem nem a voz pertencia às mulheres escravizadas, hoje a letra, a escrita nos pertencem também. Pertencem, pois nos apropriamos desses signos gráficos do valor da escrita sem esquecer a pujança da oralidade de nossas e de nossos ancestrais. Potência de voz, de criação, de engenhosidade que a Casa Grande soube escravizar para o deleite dos seus filhos. E se a voz de nossos ancestrais tinha rumo e funções demarcadas pela Casa Grande, a nossa escrita não. Por isso afirmo, a nossa escrevivência não é para adormecer-os da Casa Grande, e sim acordá-lo de seus sonos injusto. Repito novamente essa última frase. A nossa escrevivência não é para adormecer-o das casas grandes, e sim acordá-lo de seus sonos injusto. Por que eu repito essa frase? Porque a escrevivência está nesse lugar da reescrita da história, né, dessa necessidade de reescrita da nossa história, sempre no movimento que eu acho muito importante, o de denúncia, né, mas também o de anúncio. Ou seja, a gente não fica no revanchismo, né, como nos diz o Joseph Kizerbo, um historiador, um pensador africano, de Burkina Faso, acho que a gente tem que reescrever a história, mas não nessa perspectiva de um revanchismo, porque a gente vai perder muito tempo nisso, né? Então a gente tem que fazer a denúncia dos nossos saberes, né, as filosofias, enfim, que foram roubadas, mas sempre nessa perspectiva do anúncio. A Conceição, ela está fazendo aqui essa denúncia, né, desse silenciamento, e o silenciamento é diferente da gente silenciar para ouvir a nossa ancestralidade. Esse silenciamento está aqui no lugar de de sermos proibidas de falar, né? Enquanto as mulheres, as mães pretas não podiam falar, né, não podiam dizer, e ela tinha que cantar para adormecer-os das casas grandes, agora chegou no momento da gente falar, né, da gente trazer os nossos saberes, da gente trazer a nossa voz para denunciar e para anunciar as nossas potencialidades, ou seja, acordar-os da casa grande do seu sono injusto. Né? Então, para mim, a escrevivência ela é tecida pela escuta ancestral e pelo encantamento. Né? A Conceição Evaristo até diz que ouvir a palavra, né, a oralidade, ela trouxe para ela o encantamento pela palavra. E a oralidade nos é absolutamente fundante, porque o nosso corpo, enquanto produtor de sentidos, de conhecimento, ele fala, né? O nosso corpo fala. Eu não falo apenas com minha voz, né? Eu falo com meu corpo inteiro, nos meus gestos, no tom de voz, enfim. Então, com todo esse movimento, né, precisamos reescrever a nossa história, né, trazendo essas denúncias e desses anúncios. Quero trazer uma citação aqui da Macota Valdina Pinto, uma educadora, ela já não está nesse plano visível, né? E no livro dela, que é uma grande obra de arte
eu a entendo também como uma das maiores pensadoras que a gente tem na contemporaneidade, né? E em seu livro Meu Caminhar, Meu Viver, ela diz assim: é preciso não ter vergonha de suas origens e ir em busca da história que ainda não foi escrita, dos valores que precisam ser resgatados no sentido da construção de um mundo futuro com justiça, equilíbrio e harmonia em face de suas diversidades étnicas, culturais e sociais. Isso tem que começar a partir do lugar em que estamos no mundo. Ou seja, essa citação, ela descreve, né, tudo que eu disse até agora, a gente não ter vergonha das nossas origens, da gente se encantar para a nossa origem, né, e contar essa história que não foi escrita ou que foi mal escrita, né, e nessa perspectiva de acordar esses valores silenciados, né, para que a gente possa construir, ajudar na construção de um mundo futuro com justiça, com equilíbrio, com equidade, com harmonia entre as diversas culturas étnicas, né, que perpassam o nosso estar no mundo. E aí, nesse sentido, né, eu quero trazer, daqui a pouco eu vou trazer mulheres filósofas, né, que têm formação em filosofia. Eu quero trazer Grada Quilomba para a gente conversar sobre algo que é muito importante. Porque quando a gente pensa em descolonização do conhecimento, não é só trazer um livro afro-referenciado para as nossas salas de aulas, né? Não é só ter uma semana para pensarmos, né, sobre o povo preto e seus saberes no mês de novembro. Não, são ações contínuas, né? É o que a gente lê, como a gente lê, por que a gente lê, é a gente aprender a questionar, criticar, né, de forma fundamentada sempre, né, criticar para transformar e não para destruir aquilo que vem sendo imposto, que vem sendo colocado, né, para nós na nossa formação acadêmica, social, enfim. Então, descolonizar o conhecimento necessita também, e também de modo bem enfático, não é possível a gente descolonizar o conhecimento sem descolonizar as nossas linguagens. Linguagens escritas, linguagens faladas, nossa linguagem corporal, né? Porque as nossas linguagens são perpassadas pelo racismo, né? Pelo machismo, pelo sexismo. Então, não é possível descolonização do conhecimento, né, sem descolonizarmos essas linguagens, e a gente vai conversar bastante sobre isso agora, porque é muito importante. É muito importante, principalmente nesse momento aqui, não apenas nesse, mas para construir, né, trazer mais vozes de mulheres negras filósofas, porque, né, as filosofias africanas que estão nesse movimento, nessas praxes de libertação, né, de bem viver, também são filosofias que nesse momento do aqui e agora têm invisibilizado muitas vozes de mulheres, né? Não tem trazido as mulheres para as suas construções no sentido de dar voz, de visibilizá-las, mas você percebe que elas fazem parte da construção filosófica de grandes nomes da filosofia africana e afrodiaspórica, né? Enfim, eu indico a vocês o livro da Grada Quilomba, né? Ai, meu Deus, me deu um branco agora do título do livro. Mas, enfim, um livro da Grada Quilomba, está bem aqui atrás. Uau. Grada Quilomba. Memórias da Plantação. Desculpa, gente. Que ela tem uma carta, edição brasileira muito importante, né? E a introdução também é muito rica, assim. E ela vai explicando o porquê que ela escreveu esse texto, né? O porquê da linguagem que foi escolhida ali. Então, por exemplo, na introdução, ela diz, né, que ela precisava esclarecer uma série de terminologias que, quando escritas em português, revelam uma profunda falta de reflexão e teorização da história e heranças coloniais e patriarcais tão presentes na língua portuguesa. Muitos termos na língua portuguesa continuam ancorados a um discurso colonial e patriarcal, tornando-se extremamente problemático.
a gente vai já ver um termo que é bem fundante nessa perspectiva. Então, a Grada Quilomba diz que a língua, por mais poética que ela possa ser, né, por mais bonita que ela possa ser, ela tem sim essa dimensão política de criar, fixar e perpetuar relações de poder e de violência, pois cada palavra que usamos define um lugar de uma identidade. No fundo, através das suas terminologias, a língua informa-nos constantemente de quem é normal e de quem pode representar a verdadeira condição humana, né? Existe aí essa perspectiva do Ocidente que se coloca como universal e único modelo de humanidade, aquele que sabe, né? Então, ela diz assim, é importante compreender o que significa uma identidade não existir na sua própria língua, escrita ou falada, ou ser identificada como um erro. Isso revela a problemática das relações de poder e violência da língua portuguesa e a ausência de se encontrar em novas terminologias. Vou dar um exemplo básico. Escreve aí no Google, filósofa. Escreve no Word, filósofa. Sempre vai aparecer como se fosse uma palavra errada, né? No meu computador já não aparece de tanto que eu escrevo nessa palavra filósofa. E já adicionei lá no meu dicionário, né, quando eu estou lá no Word. Mas é isso, é como se essa palavra não existisse, porque filósofo é sempre o homem, né? Bom, então ela diz assim que quando ela está escrevendo o livro dela, Memórias da Plantação, que é essa denúncia dos processos de escravização, e ela se coloca ali tecendo as suas escrevivências, né? Ela diz assim que foi uma forma de transformar, pois nesse livro ela não aparece como sendo a outra, mas ela própria, né? Ela não é um objeto, né? Mas o sujeito da própria escrita, daquele conhecimento que está sendo tecido ali, né? Então ela diz assim: eu sou quem descreve minha própria história e não quem é descrita. Escrever, portanto, emerge como um ato político. A escrita é um ato político, né? As mulheres foram proibidas de escrever durante muito tempo. Então, ela diz que escrever também é um ato de descolonização, no qual quem escreve se opõe a posições coloniais, tornando-se o escritor, validada, validado, e legitimada, legitimado, ao reinventar-se a si mesma, nomeia uma realidade que foi nomeada erroneamente ou sequer foi nomeada. Então, é esse movimento de conhecer e ser sujeita, né, da própria história. A Bell Hooks, ela diz assim que a cultura de dominação, né, ela está sempre promovendo os vícios de mentira e negação. Nossa linguagem é perpassada por essa perspectiva dos vícios da mentira e da negação, né? A Bell Hooks, ela também nos convida à desconfiança, né? A desconfiar. A mãe Stella de Oxóssi, ela diz assim: antes de morder, veja com atenção se é pedra ou se é pão. E eu lembro que durante a escola, minha vida inteira, eu questionava os livros. Mas eu já ouvi que se está escrito num livro e foi publicado, e se é parte, né, do livro que está ali na grade curricular, nas referências, na bibliografia obrigatória, né, porque é verdade absoluta. Mas não, né, a gente tem que aprender a questionar aquilo que perpassou, que nos foi imposto durante toda a história, né? Então a gente tem que se convidar à desconfiança, né? A Bell Hooks diz assim: as parcialidades que sustentam e mantêm a supremacia branca, o imperialismo, o sexismo e o racismo, distorceram a educação a tal ponto que ela deixou de ser uma prática de liberdade. E aí a educação aqui, eu entendo filosofia, o próprio conhecimento, né? Deixa de ser uma prática de liberdade. Então, muito de como a história do conhecimento, né, da filosofia, foi sendo reproduzida, né, está sempre nessa prática de opressão, né, de que impede a libertação, de que impede a emancipação, e enfim. E aí eu quero trazer para a conversa, né, para continuar a conversa, e eu peço que vocês vejam depois,
acredito que algumas pessoas já possam ter visto, né, se não todas as pessoas que estão aí do outro lado, um vídeo da Chimamanda Adichie, que é muito rico, assim, que fala do perigo da história única. Hoje em dia, tá num livrinho, né, livrinho para ser pequenininho, mas é muito importante, né, a gente conversar sobre esse perigo da história única, que é essa nossa conversa que a gente já vem tecendo, assim. E no seu livro Sejamos Toda Feminista, né, ela diz assim que é importante a gente começar a sonhar, a planejar, né, um mundo diferente, um mundo mais justo. E eu acredito que tecermos nossas escrevivências nas nossas dissertações, monografias, teses, a gente sabe que não é fácil, né, mas não é impossível, é já esse, não planejar, né, mas planejar e fazer, né, criar perspectivas de encantamento, né, pelo nosso estar no mundo. Então, pensarmos, sonharmos, né, e gestarmos outros mundos é um movimento de libertação. Então, no perigo da história única, ela fala, né, sobre trazendo a realidade dela, que ela se tornou uma leitora muito cedo, né, e uma escritora também muito cedo. Só que ela lia livros britânicos e americanos, né? Livros infantis britânicos e americanos. Então, quando ela começou a escrever, seus personagens eram como as personagens que ela lia nos livros, né? Meninas brancas, de olhos azuis, que brincavam na neve, que comiam maçãs, né? Que tinham o cabelo preso no rabo de cavalo, esvoaçante, né, e que conversava sobre o tempo, como era bom o sol ter saído, né? Então, assim, ela não existia nesses livros. E aí ela diz que quando ela conheceu a literatura africana, né, livros africanos, e ela cita Chinua Achebe, Soyinka, né? Olha, Soyinka foi o primeiro homem africano a receber um Nobel de literatura, isso no início dos anos 80, se eu não me engano. E aí ela diz assim que tudo mudou, né? Então a própria percepção dela sobre os livros começou a mudar, né? Então ela diz: eu percebi que pessoas como eu, meninas com pele cor de chocolate, cujo cabelo crespo não formava um rabo de cavalo também poderia existir na literatura. Então ela começou a escrever sobre coisas que ela reconhecia, né? Então ela diz assim que quando ela descobriu esses escritores africanos, né, ela foi salva de ter uma história única sobre o que eram os livros, portanto, sobre o próprio conhecimento, né? Porque se ela tinha essa de conhecer livros que vinham apenas da Europa, contando essas outras histórias, inclusive a história de negação do povo preto, né? Então a negação de si mesma, então ela salvou-se de não existir, né? É aquele velho ditado que eu sempre falo: enquanto os caçadores contarem as histórias, os leões serão sempre os vencidos. Então a Chimamanda nos diz que quando se fala sobre a história única, se fala em poder, né? Ela diz: é impossível falar sobre história única sem falar sobre poder. E aí, poder, né, o que a filosofia fez, a filosofia é um grande instrumento, né, a filosofia ocidental, para justificar o epistemicídio, né, o genocídio, a colonização, a escravização, o patriarcado, enfim, o conhecimento está nesse lugar. E é esse conhecimento perpassado por essa universalidade que está perpassada pela negação do que não é branco, né? Então, elas trazem um conceito, uma palavra que se chama Nikali, que é ser maior do que o outro, né? Então, ela diz: assim como o mundo econômico e político, as histórias também são definidas pelo princípio de Nikali. Como elas são contadas, quem as conta, quando são contadas e quantas são contadas, depende muito do poder. O poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa, mas de fazer que ela seja sua história definitiva. A história única cria estereótipos, e o problema com estereótipos não é que sejam mentiras, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história a história única, né? E a história única, ela rouba a dignidade das pessoas,
né? Então, ela diz que a história ela foi usada para expoliar, para caluniar, né? Para desumanizar, mas que ela também pode e deve, né, ser usada para empoderar, para humanizar, para libertar, né? Então, elas, ao mesmo tempo que elas podem despedaçar a dignidade de um povo, como foi feita e ainda é feita, né? Elas podem também reparar essa dignidade despedaçadas, né? Então, quando a gente rejeita essa história única, nós percebemos que nunca existe uma história única sobre lugar nenhum, sobre ninguém, inclusive, né? E aí a gente começa a reaver uma espécie de paraíso. Então, esse é o nosso grande primeiro convite, né? A reescrita da história, saindo dessa perspectiva de uma história única, né? Então, reescrever a nossa história é reencantar-se com o nosso estar no mundo, né? Então, a gente vai percebendo, quando a gente sai desse lugar da história única, aquilo que não nos é contado nas escolas e universidades, né? A gente aprende que não apenas a humanidade tem origem no continente africano, mas o que permite a própria humanidade existir tem origem nesse continente, os grandes saberes, né, as grandes ciências. O calendário egípcio do Egito Antigo ele era mais exato do que o moderno, as grandes pirâmides do Egito, né? A escrita tem origem no continente africano, né? Os hieroglifos egípcios e seus antecedentes são os primeiros sistemas de escrita, né? O conhecimento de uma matemática avançada, abstrata, 13 anos antes de Euclides, que é considerado o pai da matemática, isso pelo, né, produção do Ocidente, sofisticadas técnicas de geometria, matemática e engenharia, já muitos séculos antes, né, de aparecer no Ocidente, 2 milênios e meio antes do grego Hipócrates ser considerado fundador da medicina, os egípcios, Imhotep e Atótis, juntamente com seus sucessores, desenvolveram os fundamentos da medicina, né? As primeiras universidades, elas aparecem no continente africano e foi construída por uma mulher, né? Um desenvolvimento avançado na produção artística, as plástica, literatura, música, dança, teatro, enfim. Há todo um cabedal de reflexão, né, de conhecimentos, tecnologias de metodologia, mineração, edificações, marcenaria, agricultura e criação de gado, botânica, química, matemática, engenharia, astronomia, ciência e medicina, né? E muitas das pessoas que vieram para cá escravizadas eram reis, rainhas, né, médicos, enfim, pessoas que tinham grande domínio na agricultura, pecuária, criação de gado, da metodologia, né, da marcenaria, de diversas tecnologias, né. Então, nesse sentido, a Paulina Chiziane, meu tempo está acabando e eu não estou chegando, né, que é uma grande pensadora contemporânea, né, da literatura, acabou de ganhar o prêmio Camões, né, ela diz assim que é impossível a gente construir uma filosofia africana a partir de livros da Europa, né? Ela fala assim: o defeito de muitos intelectuais africanos hoje é depender de matérias preparadas por outras pessoas. Durante mais de 500 anos, as pessoas africanas foram ensinadas a renegar-se. Quando se fala de ser negro, africano, conhecer a sua própria cultura, a pessoa salta em respeito dos dogmas que vêm sendo construídos, né, que vem com as igrejas, religiões e formas de conhecimento estrangeiras, que ensinam que os africanos estão nas trevas, que o curandeirismo é coisa do diabo, que um bom cristão não deve tocar nisso. Objetivo: embranquecer as vossas mentes, obrigar-vos a curvarem-se diante deles, esvaziar os vossos bolsos já pobres de natureza. Mas uma coisa é certa: nunca haverá uma filosofia africana a partir de um livro da Europa. A intelectualidade africana começa na esteira. Então, entender que não é possível uma filosofias africanas, afro-brasileiras, né, afro-referenciadas, tecer a nossa história a partir da Europa. A gente tem que construir a partir das nossas próprias experiências, né, das nossas próprias referências, né? E isso é doloroso, isso é um processo que é diário, que é contínuo, assim.
Então, a gente entende que a nossa intelectualidade começa na esteira, ou seja, no nosso enraizamento, no nosso chão de pertencimento, ouvindo as pessoas mais velhas, né? Tecendo saberes em comunidade, né? Tecidos por essa escuta sensível, né? E falando sempre na nossa espiritualidade, que é a nossa relação com o estar no mundo, né? Então, a gente entender que quando Hegel disse que só é possível filosofar em alemão, para nós, brasileiras, né, pessoas brasileiras, América Latina, só é possível filosofar em português, como nos ensina a brilhante pensadora, né, filósofa Lélia Gonzalez, que pouco aparece, que não aparece nas nossas universidades, né? Então, a Lélia, né, aí na década de 60, ela já estava nos ensinando, denunciando e trazendo muito do que a gente vê hoje em dia como sendo novidade, né? A Lélia foi a primeira mulher negra, a primeira mulher a sair do país para divulgar, né, a situação das mulheres negras brasileiras. Ela participou de diversos movimentos, tem uma formação múltipla, né, antropologia, filosofia, história, sociologia, psicanálise, enfim, é fundadora do movimento negro, uma mulher incrível, né? E a Lélia, já ali na década de 60, a Lélia já falava do que hoje a gente conhece como interseccionalidade, né? Que é impossível a gente falar sem perpassar por raça, classe e gênero, né? Essa interseccionalidade. Então, a Lélia, nas suas construções acadêmicas, nessa formação múltipla, ela vai entendendo que quanto mais a gente se distancia da nossa comunidade, ou seja, do nosso chão de pertencimento, né, mais insegura a gente fica, internaliza essa questão da ideologia do branqueamento, e isso nos adoece, né? Isso nos adoece. E aí, no final da década de 60, a mãe da Lélia morre, leva ela a reflexões que eu acho que tecem muito o que eu quero falar quando eu falo desses saberes ancestrais femininos, né? Ela diz assim, sobre a morte da mãe dela: voltei às minhas origens, busquei as minhas raízes e passei a perceber, por exemplo, o papel importantíssimo que minha mãe teve na minha formação. Embora índia e analfabeta, ela tinha uma sacação incrível a respeito da realidade em que nós vivíamos, e, sobretudo, em termos de realidade política. E me parece muito importante eu chamar a atenção para a figura da minha mãe, porque era uma figura do povo, uma mulher lutadora, uma mulher inteligente, né, com uma capacidade muito grande de percepção das coisas. A gente não pode estar distanciado desse povo que está aí, senão a gente cai numa espécie de abstracionismo muito grande. Ficamos fazendo altas teorias, ficamos falando de abstrações, enquanto o povo está numa outra, está vendo a realidade de outra forma. Então, falar desde o nosso pertencimento, desde o nosso chão, as nossas raízes, né, é não se distanciar da realidade. Então, é trazer uma teoria do chão, né? Essa teoria da ação para a transformação. E aí, nesse sentido, ela também reivindica, né? Ela diz que é preciso ter nome e sobrenome, ou seja, cuidar da nossa espiritualidade, das nossas raízes, é não sair desse lugar, né? Não perder de distância a nossa realidade, o nosso pertencimento, de onde a gente vem, né? E ela vai, nesse sentido, né, reivindicar a liberdade de expressão escrita e falada. Tem um momento que ela fala assim: eu gostaria de colocar uma coisa. Minoria a gente não é, tá? Né? A cultura brasileira é uma cultura negra por excelência, até porque o português que falamos aqui é diferente do português de Portugal. Nosso português não é português, é pretuguês. E aí o português não é só a forma como a gente fala, né? Mas são todas as culturas que estão tecidas aí. É como a gente fala, está nesse lugar das nossas diversas linguagens. Muito do que eu estou trazendo aqui sobre a Lélia Gonzalez é do livro Lélia Gonzalez, organizado pelo meu amigo maravilhoso Alex Hatches e da Flávia Rios, certo? Então, né, esse português que também está nesse diálogo com as mefricanas, as meríndias, a mericanidade, né, que são categorias políticas e culturais. Ou seja, a gente tem que pensar desde a nossa realidade geográfica, que é uma geografia, que está nessa noção de território, de territorialidade, que é para além do espaço físico, né?
mas são as categorias políticas e culturais. Nós somos povos africanos da diáspora que está localizado na América Latina e é preciso a gente se pensar desde esse lugar, né? A Sueli Carneiro, na sua tese, quando ela fala dessa construção do outro como não ser, como fundamento do ser, né, ela já está discutindo também o controle sobre o gênero feminino, né, o deixar morrer e o controle dessa capacidade reprodutiva da mulher, controle sobre o gênero masculino negro, né, que é colocado nesse lugar da violência, essa interseccionalidade, ou seja, raça, classe e gênero, ela já está discutindo o que hoje a gente conhece como necropolítica, né, enfim. E aí ela traz essa denúncia de como as mulheres foram excluídas, as mulheres negras, desse direito de conhecer, de aprender, de instruir-se. E como as filósofas negras são sempre colocadas nesse lugar da invisibilidade, né? Então ela diz o que aconteceu na história do Ocidente a partir do século XVI foi que os europeus se auto-intitularam modelo de humanidade, notadamente o macho branco europeu. Eles se instituíram de ser universal, isto é, parâmetro pelo qual todos os demais seres humanos seriam medidos e avaliados. A cultura europeia, uma cultura particular, se mascarou universal. Leia-se cultura superior. Suas formas de conhecimento, suas técnicas, sua religião, sua estética tornaram-se a representação plena do universal humano. Ao se autoproclamar superior, essa cultura determinou que são os homens não brancos, com suas manifestações culturais e religiosas, eram inferiores. É bom não esquecer que a hegemonia ocidental foi conseguida com o uso descarado da força, isto é, pelo meio da destruição, rebaixamento, desqualificações de todas as culturas e povos não brancos. Essa denúncia, né? E aí a gente poderia aqui ver como essa construção do privilégio da racialização do conhecimento, privilegiando o gênero masculino, né? E aí quando o homem branco coloca lá o homem como representante do ser humano, não, ele não está falando de todo ser humano, inclusive nem de todos os homens, ele está falando do homem branco, esse macho europeu, né? Então, as mulheres negras nesse lugar, ela é invisibilizada 2 vezes. E aí eu ia apresentar, mas eu já estou vendo que meu tempo está acabando aqui, o trabalho da Aline Matos, quando ela fala da invisibilidade das mulheres negras na filosofia, da necessidade da filosofia se colocar em xeque e refletir, né, sobre a sua produção de conhecimentos, seus currículos, metodologias e ensinos, né. A Helena Teodoro, no livro dela, Mito e Espiritualidade, Mulheres Negras, tem um trabalho incrível, né, como ela vai dizendo como as mulheres foram sendo colocadas na filosofia pelos grandes filósofos, né, sempre nesse lugar da negação, da inferiorização, e a mulher negra ela é reconhecida como esse lugar, como esse feixe de possibilidades e força criativa, terra fértil, né? E aí eu quero trazer aqui como finalizando a nossa fala, essas sabedorias ancestrais de bem viver pela voz de uma jovem amiga, filósofa incrível, mais jovem do que eu, inclusive, mas quando ela traz essa perspectiva de uma filosofia política afroperspectivista, né? Ela tem um texto muito lindo no Le Monde, que tem exatamente esse título, Filosofia Política Afroperspectivista, que ela vai dizer, né, que se a gente resiste até hoje, se os nossos saberes, as nossas filosofias, nossos corpos existem até hoje, porque a gente está enraizado sobre a fortaleza de valores que não coaduna com a lógica da necropolítica ocidental. Ou seja, a gente está enraizado, né, nosso chão de pertencimento está nesse lugar da valorização e do exercício dessa memória ancestral, de fortalecimento da nossa força vital, né, entendendo que nós somos pessoas, né, que nós fazemos parte do universo, que a ancestralidade nos habita. Então, ela diz, é um fazer político baseado na territorialidade que tem como referência territórios de liberdade, de abundância e de solidariedade, né? É importante a gente pensar sobre isso, onde está o seu chão, né? Qual é o seu lugar de pertencimento. Então, esse fazer política é o saber fazer tecido pela liberdade, né?
E então ela traz os conceitos fundantes, né, na nossa perspectiva de comunitarismo, né, de circularidade, de cooperativismo, enfim, alimentos para o nosso existir. E aí ela diz que a nossa memória não começa no século XV, ou seja, não começa com a escravização. E aí eu trago, por fim, né, o pensamento da dona Adenilde Petrina Bispo, que está num dossiê sobre filosofia africana organizado por mim, por Lorena Oliveira, por Aline Matos, que eu citei aqui, as duas, né, e por Sandra Petit, que eu também citei, que é um dossiê da revista Problemática, onde só mulheres escrevem sobre filosofia africana. A Adenilde Petrina Bispo é uma professora da rede pública, aposentada de Juiz de Fora, e é muito bonita a história que ela vai tecendo lá. E ela diz que o saber filosófico nasce da vida, das caminhadas nos becos e vielas das nossas periferias. Nós somos protagonistas de uma longa caminhada e somos fortes porque sonhamos, né? Então, o saber filosófico está nas nossas experiências, que devem tecer as nossas escrevivências. Isso são os convites das filosofias africanas, né? Reescrever a nossa história a partir das nossas escrevivências, né? E a gente sonha como perspectiva de encantamento, né? Esses encantos, o sonhar enquanto ação, acreditar que outros mundos são possíveis, né? Então, o encantamento é essa possibilidade que a gente tem de transformar. E aí eu tenho brincado, não vou falar sobre isso aqui, mas tem artigo já falando sobre isso, que é o amar, transformação, né? E o amar, ele aparece como um ato de resistência, né? Um ato de resistência mesmo. É um amar que sai dessa lógica, né, romântica, mas é um amar como potência para a potência da vida. Então, a gente tem que se comprometer continuamente a encantar-se e manter-se encantado com a vida, portanto, implicada, né, com esses processos contínuos de libertação, de descolonizações, né? E aí a gente traz um convite à criticidade, que eu dialogo aqui com a Bell Hooks, quando ela diz assim: no momento em que assumimos o compromisso de nos tornar pensadoras críticas, fazemos uma escolha que nos posiciona contra qualquer sistema de educação ou cultura que nos forçaria a ser recipientes passivos de formas de saber. Como pensadoras críticas, devemos pensar por nós mesmas e ser capazes de agir por nós mesmas. Ou seja, não sermos recipientes, né? Então, essa insistência na autorresponsabilidade é sabedoria prática vital. Sabedoria prática vital é movimento próprio da ancestralidade do encantamento. Não existe desde o Brasil, desde as diásporas, pensarmos filosofias africanas que não seja tecida por essas encruzilhadas com a ancestralidade e o encantamento. Então, eu espero que a minha fala tenha trazido perspectivas de encantamento para cada pessoa que está aí, né? Que tenha acendido aí um desejo para essa reescrita da nossa história, que começa pela reescrita da nossa própria história, né? Ouvindo o nosso chão de pertencimento, que é o convite do movimento Sankofa, né? Que diz que nunca é tarde para a gente voltar e apanhar o que ficou para trás. Ou seja, quando a gente não souber para onde ir, é importante a gente olhar para trás e saber de onde veio. E saber de onde veio e se manter vinculada a esse lugar de onde a gente vem, né, é movimento de enraizamento, e enraizamento é esse movimento ancestral de potencialização da vida. Sem raiz, a gente não tem vida, né? Portanto, a gente tem que entender que nós somos os mais novos, que está aí nesse movimento, as pessoas mais novas, de dar continuidade à ancestralidade, às pessoas mais velhas que nos permitiu estar aqui. A ancestralidade nos habita, e quando ela nos habita, quando a gente compreende que ela nos habita, a gente compreende que a nossa existência, né, ela é sagrada. Portanto, a existência de todas as pessoas é sagrada e a gente só existe em relação. Então, fica aqui a minha gratidão a cada pessoa, minha gratidão ao convite, peço desculpa por falar demais, mas enfim, e a gente se encontra em uma próxima, né? Então, escutem a terra que povoa cada uma de vocês. Gratidão
e axé. Retornando aqui para agradecer imensamente a professora Dilbene Machado, que de pronto aceitou o nosso convite, que foi muito generosa e que nos brindou com essa fala tão especial e tão oportuna. Agradecer também ao Natan pela sua contribuição, à professora Elizabeth. Agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco e convidá-los para amanhã, né, o pré-lançamento do livro Diálogos Étnico-Raciais, neste mesmo horário, nesse mesmo local, né, em que estaremos trazendo alguns dos autores e autoras desse livro, que deve ser lançado logo mais em janeiro, e que vai discutir temas tão oportunos e importantes dentro do território das relações étnico-raciais no Brasil. Vamos discutir direitos humanos, vamos falar sobre paranismo, vamos falar sobre eugenia, sobre políticas de ação afirmativa, sobre comunidades quilombolas, enfim. Conto com vocês e tenham uma boa noite. Até amanhã.